Olá, muito boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre os novos estudos a respeito do uso da inteligência artificial no diagnóstico e tratamento do câncer. Nós convidamos os oncologistas do Hospital Horizonte e Clínica Oncomed, doutores Alexandre Fonseca e Leandro Ramos. E está aqui comigo também o comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigado, Elis, Orion. Obrigado. Vamos começar falando sobre os estudos recentes que foram anunciados, foram divulgados, no Congresso de Oncologia, maior congresso internacional, e que traz aí uma boa perspectiva sobre o uso da inteligência artificial no diagnóstico e tratamento do câncer. Falar primeiro do diagnóstico, então. Quais são as novidades para esse setor? Bom, só para dar um contexto, um panorama geral, esse congresso que a gente tem é um congresso americano de oncologia que traz as principais novidades, as principais pesquisas que aparecem no ano anterior e eles são compilados naquele simpósio, né? Um congresso que conta com a participação de diversas especialidades, mas essencialmente é um congresso para o oncologista clínico. Do ponto de vista da inteligência artificial, eu acho que é uma área que está avançando cada vez mais e na medicina, particularmente, ela tem potenciais aplicações em diversos setores, né? No diagnóstico, com o uso de Big Data, com o uso de computadores que conseguem compilar dados cada vez mais de uma forma mais eficiente, a gente consegue, por exemplo, chegar em diagnósticos específicos, diagnósticos mais acurados, com o uso de máquinas avaliando padrões de imagens, por exemplo. Por exemplo, dentro da radiologia, a gente consegue analisar um número muito grande de imagens e a máquina, o computador, auxilia o médico a chegar em diagnósticos específicos. Isso acontece também na área da patologia, que é uma área essencialmente ligada à oncologia. Para o diagnóstico oncológico, a gente precisa da patologia. Então, esses são dois campos importantes nessa área da inteligência artificial e diagnóstico. Doutor Leandro, pode-se dizer que nessa área da medicina, da ciência, a oncologia está sempre apresentando novidades e todo mundo buscando, enfim, aquela solução que não chega plenamente, né? Pode-se dizer que a inteligência artificial pode abrir uma nova era aí no tratamento do câncer? Como é que ela pode ajudar a identificar fatores de risco que os métodos tradicionais não fazem? Orion, certamente, hoje a gente tem visto um crescimento muito grande de dados que a gente precisa analisar e que são muito difíceis para um computador comum ou para o próprio médico sozinho fazer isso. Então, quando a gente ensina a máquina, em inglês é o machine learning, quando a gente ensina a máquina a interpretar esses dados todos juntos, ela facilita para a gente as nossas interpretações e as nossas decisões terapêuticas. A começar do diagnóstico, a Alexandre disse isso, eu consigo identificar melhor a doença e eu consigo relacionar aquela doença específica daquela pessoa em específica e fazer e ter fatores preditivos que me direcionam um remédio também muito específico. Então isso faz com que a gente seja mais eficaz e menos tóxico. E é importante a prevenção, quer dizer, identificar com antecedência que já o tratamento precoce... Exatamente. Então, a inteligência artificial, ela está em todas essas áreas. Ela está na área de prevenção, porque consegue me orientar em exames de imagem, exames de biópsia, de que aquela doença é uma doença precoce e a gente consegue tratar precocemente. E também, quando a doença já está diagnosticada, me dá maior qualidade na informação para poder tratar de forma específica. Então, ela veio realmente para agregar muito para a gente. É que muitas pessoas pensam, por exemplo, câncer de pulmão. Imaginam uma possibilidade só da doença ali, Câncer de pulmão é tudo igual. E não é assim, a inteligência artificial vai facilitar o diagnóstico nesse sentido. Isso, Elisa. Então, a gente pode pensar que em todas as áreas, quando fala câncer de pulmão, isso é um nome muito pequenininho que engloba doenças muito distintas. Hoje, a gente já consegue identificar, do ponto de vista molecular, formas muito claras de identificar doenças diferentes dentro desse contexto câncer de pulmão. E a gente espera que com a inteligência artificial isso seja ainda melhor. Eu consigo identificar ainda mais rápido, mais preciso e mais barato, E sendo assim, conseguir tratar personalizadamente, digamos assim, aquela paciente, aquele paciente com aquela doença, isso com aquele tratamento. Tudo, né? Muda tudo.
Doutor Alexandre, o doutor Leandro falou há pouco que precisa treinar essa máquina, né? Como é que os algoritmos são preparados para poder identificar que tipo de informação eles recebem? Porque tem que ter uma inteligência maior por trás da artificial, que é a própria humana, né? Como é que é feita essa recarga no sistema? Esse é um processo que eu acho que ele não é simples, é um processo complicado, na verdade, e esses algoritmos eles são melhorados a cada momento, né? As ferramentas vão melhorando, mas num pano de fundo o que acontece é uma quantidade enorme de dados que são reunidos e a máquina consegue identificar, setorizar, classificar e utilizar aquilo de uma forma para determinado fim, né? Então, eu acho que é uma área que está avançando cada vez mais. Eu comentei com o Leandro, nesse simpósio a gente ficou abismado com o tanto de estudos nessa área. E não é só na área de diagnóstico, de tratamento, na área de prevenção, na área de melhoria de qualidade de vida depois do tratamento. Então, é para tudo. Eu acho que é um passo, a gente vem dando passos a cada ano que passa, e esse passo vai ser cada vez mais amplo, né? Na medida que esses dados são cada vez mais compilados de uma forma mais efetiva. Alexandre, é possível trazer para a gente exemplos do uso da inteligência artificial já no tratamento da pessoa com câncer? Sim, eu acho que esse simpósio ele trouxe um estudo que eu achei bem interessante, que ele pegou um grupo de pacientes e avaliou determinados fatores. Dentre esses fatores clínicos do próprio paciente, fatores da patologia, isso foi especificamente em câncer de pulmão. E esses dados foram compilados e analisados pela inteligência artificial. Isso foi capaz de definir e de selecionar quem se beneficiava mais de um tratamento. Nesse caso, especificamente, de um tratamento que chama imunoterapia. Isso foi mais eficaz do que um dado isolado, que é um biomarcador que a gente tem isoladamente. Então, a gente aliando todos esses dados de informes clínicos, informes patológicos, a gente consegue definir, esse aqui vai responder melhor à imunoterapia, melhor do que esse aqui. Então, isso já é uma coisa, é um estudo ainda, né? É um estudo preliminar, mas é uma coisa que já está aí, que vai chegar em breve para a gente. Porque atualmente a gente tem em mente, assim, a maioria, né, das pessoas pensa, tem um diagnóstico de câncer, então é cirurgia, quimioterapia, é isso, para todo mundo. Então a gente tem agora uma segmentação maior, seria isso? Personalização? Sim, seria assim. Essa personalização, como a gente comentou, ela já existe. Só que a gente está tentando, com o uso da inteligência artificial, melhorar isso, aprimorar essa personalização. Em todos os cenários do diagnóstico, desde a prevenção até o tratamento e até muitas vezes até mesmo a paliação. Né? Então, essa personalização é que a gente busca tratar aquela pessoa que realmente precisa ser tratada. E assim sendo mais eficaz, com menos custo, com menos toxicidade. Então, isso que a gente busca. E outra coisa também, ano a ano, a gente tem visto melhorias nesse contexto. O Alexandre disse que esse ano tiveram muitos estudos de inteligência artificial. Eu imagino que daqui a 1 ano, 2, vai ter muito mais. Então, isso realmente é no nosso dia a dia. No dia a dia a gente percebe o quanto está melhorando e a perspectiva de melhorar ainda é muito grande. Doutor Alexandre, é uma dificuldade as mulheres, por exemplo, de fazerem mamografia, né? Sim. No Sistema Único de Saúde, por exemplo. É possível que esses algoritmos detectem o câncer de mama através de exames de sangue, por exemplo, de rotina? Essa é uma pergunta muito boa. E aí eu vou puxar um pouquinho para uma outra tecnologia também que vem impactando. Eu acho que vai chegar em breve. Já é uma realidade em alguns setores, mas ainda é um pouco experimental, que é a detecção de DNA de célula tumoral circulante, que a gente chama. É uma tecnologia que permite você detectar fragmentos muito pequenos do tumor que circulam no sangue. Essa é uma tecnologia que a gente também vê que cada ano que passa a gente tem mais estudos na oncologia e, em teoria, a gente conseguiria identificar a presença de determinada célula tumoral, talvez até numa fase mais precoce. Os estudos dessa tecnologia, que seria detectar através de um exame de sangue um tumor, ainda são preliminares, mas a gente já tem até testes fora do país nesse sentido. Talvez rastrear o câncer através de um exame de sangue, né? Dessa forma, DNA de célula tumoral circulante. E a questão da inteligência artificial se unindo a isso, eu acredito no rastreamento, por exemplo, eu acho que ela vai trazer vai adicionar também. Por quê? Na medida que a gente, hoje em dia, precisa de mamografia para
realizar esse rastreamento, você imagina que talvez a gente ampliando o acesso de muitas pessoas à mamografia, a máquina, a avaliação desses dados, das imagens, às vezes pode ser facilitada, porque a inteligência artificial poderia reconhecer algum padrão de uma forma maior, mais rápida, que seja suspeito para a mulher que tenha que fazer uma biópsia, né? Então, essa questão do exame de sangue é uma realidade que vai chegar, e eu acho que não vai demorar não. Ela já é utilizada em determinadas situações. Um exemplo, o paciente eventualmente tem um câncer coloretal, de intestino grosso. Nessa parte já está um pouco mais avançado em se fazer esse teste de DNA de célula tumoral circulante para pensar, será que ele tem um risco maior ou menor de recorrência da doença depois da cirurgia? Então a coisa está caminhando em vários cenários. Um dos cenários é para a detecção também. E nesse caso de uma colonoscopia, por exemplo, a inteligência pode ajudar a identificar os pólipos ali e o tipo de câncer da célula tumoral? Eu acho que todo exame que leve em conta a geração de imagens e a avaliação de imagens, por exemplo, nada mais é do que um banco de dados. Então, se a gente tem uma inteligência artificial que analisa um número X infinito infinito não, mas um número muito grande de imagens, ele vai ajudar na detecção. Às vezes, vai fazer um rastreamento das imagens suspeitas e aí vai levar um alarme para o médico. Essa imagem aqui é mais suspeita. Então, isso acho que vai impactar, sim. Mas nada, hoje em dia ainda, substitui, por exemplo, a colonoscopia, que é o exame ideal para o rastreamento dessa doença, né? E nisso tudo, sempre a gente tem que lembrar que só existe inteligência artificial porque alguém pensou, alguém fez as perguntas corretas, né? Então, o médico, o pesquisador, o cientista tem que estar por trás disso. Tem que estar por trás, assim, o que eu quero com essa pergunta? O máquina, eu quero que você me responda essa dúvida. Então, ou seja, essa machine learning, esse aprendizado de máquina, é isso. Vai aprender a usar nessa infinidade de informações o que é relevante para a gente, que é o médico, que é o clínico. Né? Porque senão eu me perco. O cientista se perde. Eu preciso ter a informação do clínico, o que é relevante para mim, conduzir aquele caso específico de tratamento, de prevenção, de tudo mais. Então, é uma ferramenta que agrega demais, mas ainda o médico sempre, o ser humano sempre vai ter que tomar a última decisão, tipo, bater o martelo, vamos fazer segundo a inteligência artificial ou não? A gente é que tem que dar essa... Sem perder o lado humano, né? Isso talvez responda a pergunta de muitas pessoas, né? Que é qual é o papel do médico, né? Qual será com essa chegada, né, de tantas ferramentas da inteligência artificial? Algumas pessoas dizem, será que eu não vou precisar mais do médico? Com certeza, sim, né? Precisaremos. Exato. A gente, né, então, principalmente nessa questão de conversa, de acolhimento, de definição terapêutica, o médico tem que estar sempre presente. Sim. O que a inteligência artificial ela vem forte, como foi dito, assim, na parte de imagem. Ela consegue aprender muito rápido muitas imagens. Então, a imagem ela nos ajuda muito, né? E ela pode, né, ajudar o médico também a definir um grande número de exames que ele não precisa olhar com muita atenção, porque o computador já mostrou, aquilo ali é benigno. Foca mais nesse grupo aqui, que aqui eu tenho risco. Sim. Aí o médico vai concentrar ali. Mas a conversa, né, Elis? A conversa, ainda a abordagem, mais pro paciente, a família, né? Isso, o médico é imprescindível. E os tipos de câncer, eles são mais esporádicos ou são hereditários? Boas, por exemplo, câncer de mama. Tá? Câncer de mama, a gente sabe que por volta de 6, 7% dos casos são hereditários. Que a gente vê família, né, com câncer de mama que vem geneticamente de pais para filhas. O resto, 95%, 94%, é um caso isolado, digamos assim. Então, a maioria dos casos de câncer de mama ainda é um caso isolado. Apenas 5, 6% é um caso genético. Dentro da oncologia em geral, né, Leandro? A gente pode colocar 85% a 90% de todos os tumores, eles são considerados esporádicos. O que é esporádico? É que existe algum fator de risco, em teoria, ou algum fator ambiental que pode ter influenciado o aparecimento desse tumor. Alguns tumores a gente não consegue identificar qual é o fator. Mas em 5% a 10% ou 15%, dependendo do tipo de tumor, ele é considerado hereditário, que é o quê? Existe um gene específico que passa na linhagem familiar, que aumenta o risco. Por exemplo, o gene BRCA, né, que aumenta o risco de ovário, mama. Mas a maioria é esporádico. Um ponto fundamental, voltando um pouquinho na inteligência artificial, que eu acho que o médico não vai ser substituído. Ela é uma tecnologia que veio para somar e ajudar o médico, né?
você imagina, a medicina é uma ciência essencialmente humana, né? E depende muito da relação médico-paciente, da empatia, do afeto. Ainda mais a oncologia, que é uma ciência, é uma área da medicina que lida muito com sofrimento. Então, a máquina, eu acho que ela vai vir, sem dúvida, vai ajudar, mas não vai substituir 100%. Né? Com certeza. Bom, a entrevista coletiva vai fazer uma pequena pausa. A gente volta em poucos minutos. Fique ligado. Até já. Estamos de volta com a entrevista coletiva de hoje, né? Falando sobre os novos estudos a respeito do uso da inteligência artificial no diagnóstico e no tratamento do câncer. Vamos continuar aqui então a nossa conversa. Eu gostaria de saber agora como é que se dá o uso da robótica e da inteligência artificial nas cirurgias do câncer, né? Porque muitas pessoas sentem medo mesmo, né? Poxa, e se esse robô errar na minha cirurgia? Como é que isso funciona, né? A quem vai responder, por exemplo, né? Como é que é isso, doutor? Explica pra gente. Olha, quando a gente fala cirurgia robótica, pode parecer que é o robô que vai fazer tudo, Exato. Né? E não é. É o médico especializado na cirurgia robótica, seja ele cirurgião geral, seja ele urologista, que treinou muito para estar atrás daquele robô, né, guiando a cirurgia. O robô nada mais é do que uma ferramenta que realmente ele potencializa a cirurgia. Uma cirurgia robótica hoje, de uma forma geral, ela tem facilidades, ela tem uma qualidade técnica cirúrgica muito grande. Mas quem faz isso não é o robô, quem faz isso é o médico, que usa o robô para aumentar aquela técnica, a eficácia e reduzir também consequências pós-operatórias. Claro. Né? Então, a gente tem, os hospitais de Ponta, Horizonte tem o robô e a gente tem usado muito dessa tecnologia, sim, com grandes benefícios, porque tem uma equipe de médicos muito especializados nessa cirurgia robótica. Doutor, a gente vê muita especialização, robotização, enfim, parece uma coisa muito cara. A inteligência artificial, ela pode ter um custo menor e chegar, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e ampliar essa assistência? Eu acho que sim. Quando a gente fala, como eu disse, né, inteligência artificial, ela tem uma gama de possibilidades de atuação, né? E eu acho que, do meu ponto de vista, talvez uma das funções e dos grandes benefícios da inteligência artificial é tentar fazer com que determinada tecnologia chegue a uma população maior, né? Isso através da análise de dados, através da gente conseguir identificar quem que é o paciente real que precisa ser encaminhado de um sistema mais básico de saúde, de rastreamento para um exame mais invasivo. Então, eu acho que essas tecnologias, à medida que você treina a ferramenta, treina a máquina e colhe dados, isso pode ser usado também para aumentar e ampliar o acesso, inclusive no sistema de saúde público. Eu acho que vai ser uma das grandes vantagens também. Em termos de bancos de dados, de pesquisa, fica disponível isso, Exatamente. Né? Eu acredito que essa vai ser uma das grandes funções disso. A aplicabilidade é muito ampla, né? Uma delas eu acho que será isso. Sim. E vocês falaram também no aumento da qualidade de vida, né, dos pacientes a partir desse uso da inteligência artificial. Como é que a gente pode fazer essa ligação, né? Porque os pacientes, geralmente, né, de câncer, um tratamento, tem um sofrimento, né? A gente sabe que muitas vezes é pesado ali o tratamento, né? Então, como é que isso pode se dar? Eu acho também que é bem amplo isso, as possibilidades da gente ajudar o paciente. Uma das formas que eu vejo, assim, que me veio à cabeça agora, que é uma coisa que já acontece, é através de ferramentas que conversam com o paciente do ponto de vista de análise de efeitos colaterais de tratamento, de sintomas, né? A gente tem chatbots, por exemplo, que conversam com o paciente. Pacientes em tratamento, eles recolhem as informações que o paciente tem para dizer, estou sentindo tal coisa pós-tratamento, aquilo. Isso recolhe, o sistema pode filtrar isso e levar, por exemplo, para o enfermeiro entra em contato com o paciente. Essa é uma forma que a máquina e a coleta de dados pode ajudar. E a gente sabe que esse paciente que está em tratamento, na medida que a gente consegue dar uma maior assistência para ele nos eventos adversos, ele vai ter, além de tudo, além de melhor qualidade de vida, ele pode até viver mais, porque a gente interferindo no evento adverso precocemente, ele vai ter um desfecho melhor. Doutor Leandro, e nessa identificação, nessa personalização de um diagnóstico, a inteligência também pode ajudar no desenvolvimento de um medicamento mais preciso, mais eficiente para aquele caso, para aquele organismo?
Sim, a gente hoje quando a ciência pensa em desenvolver novos remédios, a gente sempre tem que pensar, a ciência sempre pensa assim, esse remédio que eu vou desenvolver, ele vai ser direcionado para onde? Para qual molécula? Para qual alteração genética? Né? Cada vez mais a ciência não tem feito remédios amplos, gerais, que servem para todo mundo. Que interessante, né? Muito então, específico. Exatamente. Eu preciso de ter um alvo terapêutico e vou desenvolver aquele fármaco para aquele alvo específico, né, daquela doença ou de várias doenças. Hoje, por exemplo, com um remédio em específico, eu consigo tratar muitos tumores distintos. Câncer de mama, câncer de pulmão, melanoma, rim, com um remédio em específico, porque todos esses tumores têm um alvo só. Né? E isso a inteligência artificial ela tem o potencial de aprimorar ainda mais. É isso que a gente espera. Isso a gente já tem hoje. Com a inteligência artificial, eu acredito que isso seja potencializado mais ainda. Um estudo interessante no simpósio também foi que quem organiza, quem gera esses grandes estudos clínicos que vão testar uma medicação ou outra, parece, e houve um estudo disso no Congresso, mostrando que a inteligência artificial pode ajudar a selecionar em qual cenário que a gente vai, qual que é o melhor desenho daquele estudo. Ou seja, essa molécula aqui, a gente vai comparar com o quê? O que é melhor? Parece que a inteligência artificial pode ajudar no desenho, na elaboração de qual estudo científico a gente vai realizar. Isso é bacana. Muito avançado, né? Hoje as pessoas ainda têm muito medo de um diagnóstico de câncer, né? Assim, a doença é muito letal. Nós temos essa visão, né? E parece que essa história está mudando, né? A possibilidade de cura, de tratamento, de qualidade de vida tem aumentado muito, então. O câncer sempre traz consigo esse peso, né, do diagnóstico. E, além de tudo, além de ser uma doença que não deixa de ser grave, dependendo do estágio, é uma doença muito incidente na população. Estima-se que em 2030, talvez a maior causa de morte seria o câncer e vai perpassar as doenças cardiovasculares. Então, isso é uma questão que é de grande importância para a sociedade. E esse peso do diagnóstico ainda persiste. Só que a gente vê, se a gente pega uma linha do tempo na última década, vamos colocar aí de 15 anos para cá, houve avanços assim muito grandes no tratamento da doença e também no diagnóstico precoce. Ou seja, a curabilidade das doenças oncológicas melhorou muito, né? Um dos grandes avanços nos últimos 15 anos foi a imunoterapia, que é um tipo de tratamento que, em vez de você dar um remédio que vai tratar a célula que está dividindo, que é a quimioterapia, e isso afeta as células boas também, a gente vai tentar estimular o sistema imunológico da pessoa a atacar a doença. Se chama imunoterapia. Isso revolucionou a oncologia. Atualmente, nos últimos 5 anos, o que o Leandro falou, a gente tem um tipo de droga que chama ADCs. É como se fosse um cavalo de Troia. É uma molécula que leva um quimioterápico, só que ele joga o quimioterápico dentro da célula. E a gente está usando isso para diferentes tipos de câncer, a depender de um receptor de cada célula. Então, serve para mama, serve para tumor de estômago, câncer de pulmão. Então, isso vem melhorando muito, sabe? O arsenal terapêutico. Então, não é mais uma sentença, eu estou perdido. Cada caso tem sua peculiaridade e a gente pode dizer que melhorou muito. Tem melhorado. Doutora, porque a partir daí, desse diagnóstico, a estratégia fica mais precisa, mais fácil de tratar, de conduzir essa doença, né? A gente sempre tratou o câncer como algo traiçoeiro, mas tem alguns que são mais traiçoeiros ainda, como o câncer de pâncreas, por exemplo. Esse tipo de exame, de identificação, ele é preciso também para esse tipo de situação? Orion, realmente, tem algumas doenças que ainda continuam muito difíceis. Basicamente porque o diagnóstico ele é tardio. Por exemplo, câncer de mama hoje, câncer de intestino grosso, eu consigo fazer diagnóstico precoce. Né? Mama pela mamografia, intestino grosso pela colonoscopia. Fazendo esse diagnóstico precoce, o índice de cura é muito grande. Mas tem algumas doenças que, infelizmente, a ciência ainda não consegue fazer o diagnóstico precoce. E aí eu faço esse diagnóstico numa fase mais tardia, o que prejudica muito o meu tratamento e os meus resultados. O pâncreas é um deles. O ovário, câncer de ovário é um deles. Ainda a gente tem que aprender, a ciência tem que aprender, a medicina ainda tem que aprender a como identificar mais precocemente essas duas doenças principalmente. Mas sem dúvida nenhuma, seja no ovário, seja no pâncreas, a gente tem tido avanços.
Mas precisamos ainda de mais. São duas áreas que você tocou que a ciência ainda precisa de melhorar. O diagnóstico precoce e remédios e moléculas mais específicas para que a gente atinja resultados melhores, tanto no pâncreas quanto no ovário. Crescemos muito, avançamos muito, mas ainda a gente precisa de um passo a mais nessas duas áreas. E tendo essa informação de que poucos casos são hereditários, né? Muitas pessoas se perguntam também, o que eu posso fazer para evitar? Né? O estilo de vida, como é que eu posso, né, levar o meu cotidiano para diminuir as minhas chances, né, de ter um câncer? Eu acho muito importante essa pergunta, porque a gente tem que passar essa informação, nós como oncologistas, né? Afinal de contas, a melhor forma de cuidar dessa doença e evitar, é a gente tentar evitar o que causa ela, né? Então, se a gente pega todos os fatores que aumentam o risco de câncer, a gente pode intervir em vários. Por exemplo, tabagismo, a gente sabe que o tabagismo está relacionado até 30% de todos os casos de câncer, né? Então, a gente evitando o tabagismo, a gente reduz o risco de câncer de boca, de câncer de garganta, de câncer de esôfago, de câncer, uma série de tipos de pulmão, né? O uso abusivo de álcool também é um fator de risco grande, porque aumenta também risco de câncer de cabeça e pescoço, fígado, esôfago, uma série de tumores. A prática regular de atividade física já está comprovada que ela ajuda na redução de determinados tipos de câncer, né? Uma alimentação saudável, evitar o excesso de alimentos industrializados, tentar priorizar uma dieta com mais rica em frutas, verduras, né? Isso ajuda. Então, atividade física, evitar o tabagismo, evitar o uso abusivo do álcool, vacinação. A vacina é muito importante, a vacina de Pode HPV. ajudar também, né? Vários vírus, né, aumentam o risco de câncer. Então, vacina para o HPV, hepatite B. Isso. É isso. Obrigada, pessoal, pela participação aqui com a gente, né? O Entrevista Coletiva fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite.